Salmo de número 7. Todos encontraram? Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arrasto no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidades. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Vamos ler juntos versículos 11, 12 e 13? Salmo 7, versículos 11, 12 e 13. Vamos ler juntos? Vamos ler aqui pelo painel, que aí nós lemos numa versão só. Todos juntos? Até aí. A primeira vez que eu li esse texto, isso obviamente já faz muitos anos, como diz o goiano, eu fiquei bobo, né? Que forte, né, é esse texto. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o seu arco, tem-no pronto. Para esse homem já preparou instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Se o homem não se converter, não é? Deus é justo juiz. Ele sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, o seu arco já está preparado. Para esse homem preparou instrumentos de morte e preparou as suas setas inflamadas. Vamos orar mais uma vez, queridos?
Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nesse momento. Que esse momento aqui não seja corriqueiro e nem mais um domingueiro, mas que seja um dia muito especial na presença de Deus e que Ele fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Ela ilumina os olhos do nosso coração. Tem muita mente já cauterizada, muitos pés já amarrados, e nós queremos pedir nessa manhã que a Tua palavra desça como um martelo, quebrando, Deus, fortalezas que aprisionam a mente, fortalezas de engano, de mentira, de construções próprias que aprisionam o entendimento, não permitindo que esse entendimento seja iluminado pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra essas fortalezas, ilumina o nosso entendimento, traga o temor do Senhor sobre os nossos corações nessa manhã. Nós precisamos da Tua palavra e precisamos dessa ação poderosa do Teu Santo Espírito. O Espírito Santo do Senhor revelou que nos últimos dias haveria uma proliferação do erro, o espírito do erro atuaria livremente e se levantariam muitos homens dizendo coisas perversas. Então nós te suplicamos nessa manhã, dá-nos a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos também da indiferença, da frieza espiritual, da arrogância humana que impede o conhecimento do Senhor e dá-nos corações ensináveis, livrando-nos de toda perturbação maligna, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é justo juiz. Ponto. Não existe ninguém capaz de fazer um juízo pleno e perfeito tanto quanto o Senhor. Todo e qualquer juízo que nós fizermos, e nós podemos sim fazer juízo, nós podemos julgar, nós só não podemos fazer juízo condenatório. Nós não podemos fechar o nosso julgamento e bater o martelo e condenar alguém. Isso nós não podemos fazer, porque nós não sabemos o dia do amanhã, nós não sabemos como estaremos nós e muito menos como estará aquela pessoa quem nós julgamos ou condenamos. E todo o nosso juízo, ele é influenciado pela nossa cultura, pela nossa criação, pelas nossas preconcepções, por aquilo que foi colocado na nossa mente como valores, como verdade. Então, por isso que nós precisamos de Deus como justo juiz, por isso que nós precisamos da palavra de Deus como nossa regra de fé e prática para poder iluminar o nosso entendimento. O Salmo 7, que nós acabamos de ler, mais uma vez, é um clamor do salmista Davi diante de Deus, diante de algumas injustiças que ele está sofrendo. Ele está sofrendo perseguições, ele está sofrendo calúnias, a língua maldosa, maligna, ferina, desandou a fazer o seu trabalho destrutivo contra ele. Então, é um momento muito ruim, muito difícil da vida pela qual ele está passando. Por falar nisso, Davi é um homem de muitas dores. É um homem guerreiro,
é um homem de guerra, é um homem que luta, já enfrentou a morte face a face, seja em perigos com animais enquanto ele estava no campo, com leões. A figura que ele usa aqui, né, é que o inimigo, né, não me tome como um leão e não me despedace. Com certeza é alguém que já viu isso acontecendo. Os leões que se abatiam sobre os seus cordeiros, os lobos vorazes, os ursos. Então, é um homem que sabe o que é sofrer, que é forjado na batalha, na luta, que viu a morte face a face muitas vezes, que enfrentou Golias com muita coragem, com muita ousadia, na fé, no poder e na autoridade do Espírito Santo, mas ali está uma batalha, ali está um risco, não é? Aqui já quase morreu muitas vezes pelo poder da espada, do inimigo, do adversário, e Deus sempre o livrou. É um homem que sofreu batalhas no físico, externas, mas que sofreu muitas batalhas internas, muitas batalhas interiores, muitas batalhas na alma e no coração. Esse Salmo 7 é uma referência ao benjamita, ao Simeia, que se levanta para poder falar coisas muito ruins e muito destrutivas para o Davi. Davi está vivendo um momento muito difícil da vida dele. O seu próprio filho o persegue para matar. Ele está sendo perseguido por Absalão. Absalão é o herdeiro. Absalão, na sequência ali do trono, ele, nesse momento, é o primogênito. Mas por essas movimentações espirituais que eu falei aqui no domingo passado, à noite, por causa do pecado de Davi, as consequências espirituais que aquele pecado trouxe, uma série de coisas ruins começaram a acontecer na casa de Davi, na família de Davi, por causa do pecado, por causa da iniquidade. E agora o seu próprio filho, Absalão, o persegue para matar. E é uma perseguição real. E Davi, um rei já de muitos anos, com um reinado muito abençoado, muito próspero, agora ele tem que sair da sua casa fugido, perseguido por um exército infinitamente maior do que o seu, que é o exército de Absalão. E ele sai assustado, amedrontado, já envelhecido, já encanecido, já não tem mais a mesma força, não tem mais o mesmo vigor para a guerra, para a batalha, e agora o próprio filho quer destruí-lo. Se já não bastasse a destruição que ele passou por tantas desventuras na família, agora ele enfrenta mais essa. E ele sai de Jerusalém fugido. E ele sabe, e a palavra de Deus era: foge, porque senão você morre, seu filho vai te matar. E tem um ditado que o povo usa muito hoje, né? Se está ruim, pode ficar pior, né? E ele vai ali, fugitivo, sem honra, sem glória, sem o respeito que ele merece, que lhe é devido. Ele é o rei, ele é ungido de Deus, mas agora, mais uma vez, é um proscrito, é um fugitivo, lhe roubam a honra, lhe roubam a autoridade, lhe roubam a glória, e vai Davi cabisbaixo fugindo. Existe uma maldade nesse mundo, né, que encastelada em nós e a partir de nós mesmos, né, quando
Vimos aqui em Gênesis também, quando Satanás tenta o homem, entra na nossa história e traz o mal para dentro da nossa história, para dentro dos nossos corações. É impressionante, gente. É impressionante a maldade humana. Davi já está destruído emocionalmente. Toda aquela construção que ele havia feito, com muita honra, com muita glória, tudo aquilo foi por água abaixo. Ele agora está humilhado, está quebrado, está semi-destruído. E é nesse momento que vem o Simeia, da tribo de Benjamim, e vendo Davi já quebrado, sem a sua autoridade, sem a sua honra, sem a sua glória, e vem seguindo ali do lado daquele cortejo e xingando Davi e falando palavras horrorosas para Davi. Está vendo aí, você está recebendo o pagamento porque você não presta, você, Davi, é um homem de sangue, você usurpou o reino de Saul, o seu senhor, você está recebendo agora a paga pelo seu pecado. E falava e xingava, e eu fico impressionado. Chutar um cachorro morto é fácil, né? Tripudiar sobre aquele que está quebrado é fácil. Esmagar a cana quebrada é coisa de covarde, mas é tudo que nós sempre fazemos e gostamos de fazer. O outro já está arrebentado, já está quebrado, já está humilhado, e ao invés de aparecer alguém que o levante, aparece gente com uma língua maldosa, com a língua ferina, para poder destruí-lo e afundá-lo um pouquinho mais. É o que o Simeia está fazendo, e esse é o produto do Salmo 7. E por uma longa jornada, Davi, cabisbaixo, sem falar nada, é o rei. Ele é o rei. Ele está sem a dignidade que lhe é devida, mas ele é o rei. Ele é ungido de Deus, ele é o homem de Deus. Ele está ali sofrendo, passando por esse vale, mas ele tem que ser respeitado por tudo que ele fez, pela história que ele construiu, tropeçou, caiu, mas ele é o rei. Mas o homem, filho de Belial, que a Bíblia fala, que não tem respeito, que não conhece, não reconhece a autoridade como Simeia, ele aparece nesse momento como um instrumento de Satanás e começa a afundar o Davi muito mais ainda, emocionalmente, espiritualmente, na alma, xingando de uma forma detratora e destrutiva. É interessante comparar esse papel do acusador com o papel do Espírito Santo. É interessante comparar esse papel do Simeia com o papel do Barnabé. O Barnabé, levita, chamado José, levita natural de Chipre, que os discípulos não chamaram mais de José, mas chamaram de Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho da exortação. É o mesmo nome que se dá para o Espírito Santo. Quando chama José de Barnabé, que significa aquele que consola, é o mesmo nome que é dado para o Espírito Santo, é o Paráclito. O Espírito Santo é aquele que entra debaixo da gente quando a gente está caído e levanta. O Espírito Santo é aquele que, quando nós estamos desanimados, achando que não tem mais jeito, ele vem, nos consola, nos conforta, não esmaga a cana quebrada e diz: não, vamos lá, você consegue. Está ali, mais um pouquinho você vai conseguir. Mas os filhos de Belial, os filhos do diabo, instruídos, inspirados pelo espírito de Satanás, como Simeia, eles são destruidores e destroem com palavras.
E o Simeia vem xingando Davi, vem apontando os erros do Davi, vem batendo naqueles pontos que Davi já tinha dúvida, que já era, sabe, assim, meio titubeante naqueles pontos, é onde ele vem e bate, e bate, e bate, e bate. Eu gosto muito de ler a Bíblia e amo a iluminação que o Espírito Santo de Deus dá. O Davi assumiu o reinado, mas ele não tinha muita paz, porque ele não fazia parte da dinastia real. Ele não era filho de Saul. Então, na cabeça dele, pairava aquela dúvida: será que eu usurpei? Será que eu sou um usurpador? Até que lá na Bíblia, em Crônicas, 1 Samuel, não me lembro exatamente, diz assim: e Davi sentiu paz no coração, sabendo que fora o Senhor que o havia colocado no trono, porque o povo estava bem, o povo estava abençoado, o povo de Deus estava em paz. E agora vem o Simeia e diz: você está passando por isso aí, Davi? Você está passando por essa desgraça toda porque você é um pecador, porque você é um homem de sangue, porque você matou muita gente, porque você roubou o trono de Saul. O trono não era seu, ou seja, é um ponto que ele é frágil, que ele tem dúvida, que mexe com ele, e ele vem e bate o dedo e põe o dedo naquela ferida e torce e humilha e joga o Davi mais para baixo ainda. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Não deixe que ninguém me arrebate como um leão, me despedace, não tendo quem me livre. Senhor, se eu fiz o de que me culpam ou do que me acusam, se há iniquidade nas minhas mãos, que o inimigo me persiga, me lance no chão e arraste no pó a minha glória. Se isso de que eles estão me acusando, se isso é verdade, se tem toda essa iniquidade na minha mão, se tem toda essa maldade na minha vida, Senhor, me lance ao pó, que eu seja realmente destruído. Mas o Senhor é o justo juiz. O Senhor é quem sabe todas as coisas. O Senhor é quem pode julgar. Deus é justo juiz. É aí. Esse é o ponto. É onde Davi chegou. Diante de tudo que ele está sofrendo, das acusações que ele está passando, principalmente do Simeia, publicamente, né? Que coisa triste, gente. Que coisa desagradável, né? Que maldade. O cara já está destruído, o cara já está quebrado, já está fugindo. Ele deixou o trono, ele perdeu o trono, perdeu a família, perdeu tudo. E publicamente o cara abre a boca e desanda a falar, e desanda a humilhá-lo, a xingar mais ainda. Que, meu Deus do céu, que maldade sem fim. Mas isso é típico da natureza humana. Então, não há homem que não peque. Todos pecamos, é bem verdade. Mas nem todos nos arrependemos. E essa é uma grande diferença entre aquele que teme ao Senhor e o que não teme. Todos somos pecadores, mas há pecadores que se arrependem. E há pecadores que são impenitentes. Não se arrependem, insistem no seu erro e no seu pecado. Há uma consciência muito forte da justiça divina em todo o Antigo Testamento
especialmente nos livros de sabedoria. Há um justo juiz. Há no universo um princípio de justiça que governa sobre todos, ao qual todos respondem, que é a justiça de Deus. Isso é presente no Antigo Testamento, não é? Deus é muito conhecido no Antigo Testamento como juiz. Deus é o justo juiz. Deus julgará a minha causa. Isso é trazido para o Novo Testamento também, quando o apóstolo Paulo diz que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas da vida que nós vivemos. O Senhor Jesus chegou a dizer que o homem prestará contas de toda palavra frívola que ele disser. Toda palavra que saiu da nossa boca, palavra frívola, mentirosa, destrutiva, enganadora, nós prestaremos contas diante de Deus. Nós prestaremos contas diante de Deus da vida que nós vivemos, da forma como nós gastamos a nossa vida, da maneira como nós gastamos a nossa existência. Mas eu creio que não é somente pela nossa consciência iluminada, mas há uma consciência, né, no universo, no mundo, sobre esse princípio de justiça, de verdade, não é possível. Eu não sei, eu sinceramente não sei como é que consegue dormir em paz alguém que em plena pandemia desviou o dinheiro para a compra dos ventiladores. Eu não sei se consegue dormir em paz alguém que sabia que aquele dinheiro público é destinado para o sustento das crianças e a pessoa, de uma forma vilipendiosa, maldosa, vai lá e surrupia aquele dinheiro para construir uma casa boa, para viver num apartamento bom, para comprar um carro bom, enquanto as crianças lá na escola passam fome e não têm a sua merenda da forma como deveria ter. Eu não sei como consegue dormir bem alguém que diz para outra assim, olha, no dia 30, escreve aí, no dia 30, de acordo com o que nós acordamos, no dia 30 eu vou cumprir aquilo que nós combinamos. Chegou naquele dia 10, naquele dia 15, naquele dia 20, se você não tem condição, o mínimo é chegar no outro e dizer, amigo, eu me penitencio. Porque há um princípio de justiça que permeia o mundo, que permeia, é a justiça de Deus. É disso que Davi está falando. Nós carregamos dentro do coração, pelo menos eu creio que vocês também, uma esperança de que um dia as injustiças, as maldades, as opressões não ficarão impunes. Eu creio nisso. Eu espero isso. Que um dia, na manifestação do reino de Deus, quando as cortinas se abrirem, a luz da verdade, a plena justiça vai se manifestar e toda obra de engano, toda obra de injustiça, toda obra de traição, toda obra de mentira, toda obra de engano, tudo isso vai ficar do lado de fora e tudo isso receberá a devida punição da parte de Deus. Ou você não crê nisso? Então, essa consciência da justiça divina, da presença de Deus no universo como reto juiz, isso traz temor para o nosso coração. Isso traz temor para o nosso coração. Ontem encontrei um colega de muitos anos, quando trabalhamos ainda juntos numa empresa, e eu era relator de um processo da empresa,
E quando chegou a hora, veio o documento para assinar e eu disse, eu não assino esse documento. Graças a Deus que eu era jovem. Não titubeei. Eu não assino. E o diretor gritou comigo que tinha que assinar para o bem da empresa. Eu falei, não assino. Tem fraude. Não corresponde à verdade. Já pensei nos meninos pequenos, estou no olho da rua. Amanhã tem que procurar emprego. Mas eu não podia assinar aquele documento. Como é que eu ia encarar Deus? Como é que eu ia encarar o Senhor depois, a justiça de Deus? Como é que eu ia dormir na minha consciência diante de Deus? Isso me lembra muito meu sogro, na simplicidade dele, mas na pureza de quem conhece o Senhor, de quem serve o Senhor. Eles foram convidados para participar de um culto japonês em memória a uma pessoa muito querida deles que havia morrido. E os dois estavam lá discutindo. A minha sogra achava que eles deveriam ir porque deviam muitos favores àquele morto. E meu sogro dizia, eu não vou. E minha sogra, mais política, né, mais assim, quer ficar bem com todo mundo, ajeitar as coisas, né, da melhor forma possível, não se queimar com ninguém. E minha sogra, não, mas nós temos que ir, nos ajudou muito. Quando a gente estava passando por tanta necessidade, por tanta dificuldade, e a coisa acalorou lá, e os dois vieram para mim, né, e meu sogro, pastor, eu não vou. E minha sogra, pastor, eu já falei para ele que não tem problema nenhum, nós vamos lá e participamos, e fica tudo bem. E meu sogro falou assim, eu não vou lá. Porque lá eles vão queimar incenso em homenagem ao morto. Como é que eu vou fazer isso e depois como é que eu vou encarar o Senhor Jesus? Como é que eu vou encarar o Senhor Jesus se eu fizer um negócio desse? Coisa simples. Mas gente que tem integridade. Gente que tem integridade, convicção naquilo que crê, na relação que desenvolve com Deus. Há uma justiça que governa sobre todos. Há uma justiça de Deus que permeia esse universo. Há justiça de Deus que permeia as nossas ações, as nossas atitudes, e todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos quando nós traímos, todos nós sabemos quando enganamos, todos nós sabemos quando não estamos sendo retos, quando não estamos sendo perfeitos diante de Deus e diante dos homens. Essa certeza e esse princípio é que gera temor no coração de quem conhece a Deus, de quem teme a Deus, mas tem gente que zomba. É por isso que os Salmos, na sua sabedoria, fala do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que, mesmo sabendo da justiça divina, da justiça de Deus, dessa justiça e dessa retidão presente, né, no universo, da ordem de Deus, da justiça de Deus, ele não está nem aí para isso. Ele não se preocupa com isso, não leva isso em conta. Ele é um zombador, ele é um escarnecedor da justiça de Deus e da retidão de Deus. E por isso que nós lemos aqui, Deus sente indignação todos os dias. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Forte, não é? Isso me lembrou do Ló. A indignação de Deus não é propriamente contra o ser humano, mas contra as injustiças que ele pratica. Nós sempre usamos aquela frase, ela é verdadeira, né? Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado.
Deus ama o ser humano, Deus ama todos, mas Deus não ama o pecado. Eu ouvi outro dia uma frase assim, muito esclarecedora, foi muito jóia ouvir aquela frase do pastor Hernandes Dias Lopes, foi muito iluminador. Ele disse: a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. A igreja aceita todos, mas a igreja não pode, não deve aceitar tudo. Não tem como, ela deixa de ser igreja, ela vai se descaracterizar. Deus, na sua indignação contra as injustiças praticadas, diz o texto sagrado que Ló sofria. Lá em Pedro está escrito que Ló sofria. Ló sofria vivendo ali em Sodoma e Gomorra. Quando ele via a maldade daqueles cidadãos, a corrupção moral, espiritual, a queda tão explícita, o distanciamento de Deus, a ausência do temor de Deus, a zombaria contra os princípios de Deus, diz que Ló ficava indignado, que ele sofria. Ele sofria por causa de viver no meio daquela sociedade tão corrompida. Era um homem como outro qualquer, pecador também, mas ficava indignado, porque ele tinha o temor do Senhor. E se o Ló ficava indignado, quanto mais o Senhor, na sua santidade absoluta, um Deus que é luz, não tem nada, absolutamente nada de trevas. Ok, vivemos num mundo caído, vivemos no meio de uma sociedade caída, somos homens maculados pelo pecado, somos pecadores, mas se o homem não se converter, o que vai acontecer? Versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Você crê nisso? É interessante a gente observar também que o Velho Testamento ele não tem a mesma perspectiva de salvação que nós temos hoje. A cortina da revelação ela vai abrindo-se pouco a pouco. E ela abre plenamente em Jesus. Então, é em Jesus que nós conhecemos essas realidades espirituais, de morte espiritual, de condenação eterna, de inferno, de salvação eterna. Isso se torna conhecido com Jesus. Aqui no Antigo Testamento, eles enxergavam a coisa como se fosse um espelho de latão. A coisa era bem nublada ainda, era bem obscura. Então, quando fala que se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, é literalmente. Está falando de morte física, de morte literal. Afiará Deus a sua espada, já armou o seu arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Ou seja, a justiça de Deus se manifestará. Caso o homem não se converta, caso ele não se arrependa, a justiça de Deus se manifestará. O arrependimento genuíno envolve várias reações e atitudes diante do mal cometido. Estou arrependido. Ok, mas vamos ver que arrependimento é esse. Todo mundo peca mesmo. Todos somos pecadores. Pequei mais uma vez. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, eu estou arrependido. E continua vivendo e fazendo as mesmas coisas. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno que transforma, que vira a gente do avesso, ele começa com a tristeza pelo pecado cometido. Tristeza pelo pecado cometido. Gente,
Todo pecado é ofensa. Ofensa contra Deus, ofensa contra o nosso próximo. Todo pecado. O pecado de adultério é uma ofensa contra Deus e uma ofensa contra o nosso próximo. O sujeito que deita com a mulher do outro, ele desonra a Deus, ele desonra o outro, desonra a casa do outro, desonra a família do outro, lançou mão daquilo que não era direito e que ele não podia fazer. Isso é um pecado, isso é uma iniquidade, isso é uma ofensa. Toda forma de traição, ela é uma ofensa, ofensa a Deus. Ela mata o outro, ela destrói o outro, ela surrupia o outro. É pecado, é iniquidade, é ofensa diante de Deus, do justo juiz. E o justo juiz está dizendo, se não houver conversão, se não houver arrependimento, isso não vai ficar assim. É impressionante, gente, o pecado cometido por alguém que conhece Deus, isso traz uma tristeza mortal. O sentimento que perturba a alma diante da maldade praticada. Leia lá os Salmos 32, 34, Salmos 51. Davi, pequei, Senhor, pequei contra ti somente eu fiz o que é mal. Tristeza pelo pecado cometido, esse sentimento que perturba a alma, que angustia a alma e que nos empurra para Deus. Essa é a tristeza segundo Deus. Toda e qualquer forma de pecado é uma ofensa a Deus, é uma ofensa ao outro, é destrutivo. E se não houver arrependimento, uma conversão genuína, isso acabará muito mal. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Então, primeira coisa, tristeza pelo pecado. Segunda coisa, confissão. Pequei, Senhor. Eu pequei, Senhor, pequei contra ti, pequei contra o meu próximo, estou pecando, Senhor, estou fazendo o que não deveria fazer, me ajuda, socorro, Senhor. Eu sei que isso não é a vontade do Senhor, não é o propósito do Senhor, está errado, é contrário à vontade explícita do Senhor. Mas eu estou confessando, Senhor, tem misericórdia de mim. Tristeza pelo pecado, confissão, abandono. Não adianta apenas se entristecer, confessar e continuar praticando as mesmas coisas. É preciso romper. É preciso fazer um corte, uma ruptura. É preciso pular fora do ônibus quando percebe que ele está indo na direção errada. E voltar para Deus. Somente em Deus temos esperança de uma vida plena. Tristeza, confissão, abandono e volta para Deus. Essa é uma obra completa de arrependimento e de conversão. E todos nós precisamos estar olhando para a nossa vida e precisamos fazer isso diante de Deus para a glória de Deus. Bom, vou parar aqui. Nós vimos então, Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias, se o homem não se converter, se o homem não se arrepender. A justiça divina o alcançará. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser alcançado por essa justiça divina. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, é legal ler a história, né? E todos nós focamos ali no baixinho,
e floreamos a história, que ele sai correndo e sobe no sicômoro, porque era baixinho, mas queria ver Jesus, né? Mas esquecemos que houve conversão e houve salvação. Quando é que houve conversão e salvação na vida do Zaqueu? Quando foi? Senhor, naquilo que eu tenho defraudado, o que eu vou fazer? Vou restituir quantas vezes mais? 4, né? 4 vezes mais. E metade dos meus bens vou dar para os pobres. Aí houve conversão. Aí o cara entendeu. Eu estou na chapada. Se eu não mudar a minha vida hoje, se a justiça divina me alcançar desse jeito aqui, eu estou lascado de cabeça para baixo. Mas hoje, Senhor, eu tomo uma posição na minha vida. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E a quem eu defraudei, eu vou restituir. A quem eu surrupiei, agi de má fé, fui espertalhão, eu vou restituir. Temos alguma pergunta, alguma participação? Tem aqui? Se você quiser participar, pode participar aí pelo chat da igreja, tem o celular da igreja também que está aí, você pode fazer as suas perguntas, tá? Nós estamos fazendo assim agora, eu faço a exposição, paro e a gente analisa. Pastor, o versículo 13 é escatológico? Essas armas mortais e setas inflamadas é sobre o julgamento final? Não. Aqui no Salmos, Velho Testamento, Antigo Testamento, ainda não tem claramente essa perspectiva de uma retribuição do juízo final. Não, a retribuição ela vai acontecer aqui e agora. É o que aconteceu com Acabe. Os Salmos, o Velho Testamento, né, trabalha a lei de Deus, trabalha muito nessa perspectiva de uma justiça retributiva, de retribuição. Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não caminha no caminho dos pecadores, né? E nem anda no conselho aí, não sei lá de quem. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A recompensa vem aqui e agora, hoje, nesse tempo presente. Mas a justiça divina, a retribuição divina é também clamada nesse tempo presente. Hoje, com a vinda de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, com essa iluminação, a cortina abriu mais, nós sabemos que vai ter um juízo, um julgamento escatológico final. Mas aqui no Salmo, essa morte, essa retribuição, essa imprecação é para hoje, é para agora, e quanto antes Deus executá-la, melhor ainda. Essa é a ideia. Oi. Aham. Aham. Isso. Então aqui, né, nós estamos trabalhando o Salmo, Sabedoria de Deus, Antigo Testamento, né? O homem temente a Deus, que teme a Deus e que anda no caminho de Deus e que conduz a sua vida de acordo com esse temor de Deus, ele tem a esperança das bênçãos e da benevolência de Deus. O ímpio, o maldoso, não temente a Deus, o zombador, a única esperança para ele é o juízo de Deus, é a justiça de Deus que começa aqui nessa vida, né?
Agora, quando vem Jesus, a graça manifesta em Jesus, né? Aí nós entendemos hoje que não é apenas retribuição, mas é também graça de Deus. Então, mas eu quero focar mais nessa retidão aqui do Salmo, da sabedoria bíblica judaica do Antigo Testamento, né? E daqui a pouco eu vou ler para vocês a história do Acabe, para a gente ver como é que isso acaba. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Pastor, o que acontece com quem sabe que está fazendo algo de errado, que contraria a vontade de Deus, e usa da desculpa que após realizar, irá se arrepender e ter um conserto? O que acontece com quem sabe que está fazendo algo errado, que está contrariando a vontade de Deus e usa a desculpa que após fazer isso reiteradamente, ele vai se arrepender e consertar a vida dele e certamente nunca conserta, né? É um zombador, é um escarnecedor. Ele está escarnecendo de Deus e da graça de Deus. Ora, se eu tenho entendimento, a iluminação da parte de Deus, que eu estou fazendo uma coisa errada, que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, gente? Quando eu estou fazendo uma coisa errada, que eu sei que é errado, e que não é agradável a Deus, eu não estou ignorante, eu sei que é errado, eu sei que é pecaminoso, o que eu devo fazer? Arrepender. Arrepender. Meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça, Senhor? Esse trem, segundo a palavra do Senhor, não vai acabar bem. Não vai terminar bem, mas eu não estou conseguindo, Senhor, eu não estou tendo força para poder sair disso. Meu Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Me ajuda, Senhor, me fortaleça, Senhor. Aí tem que confessar, tem que buscar ajuda espiritual, tem que ser transparente com alguém que tem maturidade espiritual, falar, irmão, irmã, olha, não estou conseguindo, isso está recorrente na minha vida, eu preciso de ajuda, e às vezes é caso de libertação espiritual, às vezes é uma ação demoníaca na vida da pessoa, né? Ela não está endemoniada, não estou dizendo isso, mas ela está demonizada, ela está sob uma influência demoníaca e não consegue sair se não for pelo poder de Deus. Nós achamos que toda ação do diabo é possessão. Não, não é isso. O diabo tem outras ações que a gente chama de demonização. É uma influência demoníaca. Então, às vezes, a pessoa precisa de libertação espiritual. Não é sessão de descarrego também, não é jogar sal grosso nela, não. É sentar, conversar, explicar a palavra de Deus, confessar, orar e pedir a libertação de Deus, para Deus quebrar esses grilhões. E Deus quebra, Deus liberta. Então, esse é o caminho. Se alguém sabe que está no caminho errado, que está fazendo o que não deve fazer, que não está de acordo com a vontade de Deus, se ele insiste, ele é um louco. Ele está brincando com fogo, ele está andando no fio da navalha, ele vai se cortar. O diabo vai dar uma rasteira nele, vai prendê-lo uma hora que não vai dar conta de sair nunca mais disso. Então, brincar com o pecado é loucura. É loucura. Por isso que nós precisamos de Deus, precisamos do poder de Deus, precisamos da graça de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, precisamos confessar os nossos pecados a Deus e precisamos aceitar a disciplina de Deus para poder
mudar, para poder romper, para poder caminhar livremente a carreira que Deus tem para nós caminharmos, não é? Oi. Cadê o microfone? Sim. Certo. A solução. E aquele caso, Uhum. e o caso do irmão, né, Sim. o crente, Uhum. com a mente cauterizada. Ele está no pecado, mas ele acostumou com aquilo ali, né, e ele faz jogar a culpa nos outros. Isso. Não, eu estou fazendo isso porque fizeram aquilo, porque não me deram atenção. Uhum. Como é que faz? Que é pior ainda, né? É pior ainda. Para mim, Arnaldo, irmãos, quando eu penso nisso, a figura bíblica, para mim, é a de Sansão. Sansão, ele foi, vocês conhecem a história, né? O Sansão foi flertando, ele foi brincando, ele foi dando um passinho a mais, ele foi chegando na beira do abismo, ele foi indo, foi indo. A hora que ele deu conta, ele caiu. Ele despencou. E quando ele caiu, o Sansão, que era forte, o que aconteceu com ele? Ele foi agrilhoado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que comete pecado é escravo. Como é que um escravo se liberta por si mesmo? Não. Um escravo, ele precisa de alguém libertá-lo, dar para ele uma carta de alforria. Olha que miséria. Exato, ele tem que ser liberto. Então o pecado escraviza. Eu não sou doido de brincar com o pecado. Deus me livre. Eu não quero ser escravizado pelo pecado. Sansão, ele foi escravizado, ele foi agrilhoado, coitado. Aquele homem tão forte espiritualmente, de repente ele estava preso, ele estava aprisionado, ele não conseguia sair daquele grilhão. E quer saber outra coisa pior ainda? Os olhos dele foram vazados. Então o pecado aprisiona, o pecado escraviza e o pecado vaza os olhos, o pecado tira a visão. Aquilo que antes você tinha a visão iluminada, você falava, meu Deus, isso é pavoroso, isso é uma abominação a Deus. Agora no pecado, a pessoa não enxerga não, está tudo bem, está tudo normal e vai. Vazou os olhos, cegou o entendimento, acauterizou. Por isso que a Bíblia fala, olha, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque o pecado, ele escraviza, ele vaza os olhos, ele cega os olhos, ele cega o entendimento. Meu Deus, é a pior coisa que você possa imaginar. Mandus? Pastor, eu quero fazer duas perguntas. Pois Primeiro, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe se a pessoa vai mudar ou não. E alguém já me falou isso, me perguntou, por que Deus, a pessoa tão terrível, Deus deixa viver até 100 anos ou mais? E a segunda pergunta, o senhor falou sobre esse caso aí da sua sogra e do seu sogro. Uhum. E aí eu me lembro daquele do Naamã, que ele também é um exemplo, que ele disse, olha, agora Deus é o meu Deus, mas quando o meu Senhor for fazer sacrifício, eu vou lá para segurar ele. Mas e aí, ele pecou, e também tem o caso do sacrifício a ídolo, que o apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês podem comer, porque não é nada, mas só tem uma coisa, por causa do outro escandalizar, então vocês não comam. Então, essa situação aí, minha pergunta. Excelentes perguntas, irmã Dulce, né? A primeira delas, a Bíblia diz que Deus é extremamente longânimo. Que Deus não é apenas paciente. E com alguns, Deus é paciente e longânimo. Deus, sabe, vai instando, pelejando, para ver se a pessoa cai em si e se arrependa. Então,
como se trata de Deus, nós não podemos criar uma regra para o comportamento de Deus. Não podemos. Ele sabe com quem ele vai agir com cada um. Com Acabe, nós sabemos que a paciência de Deus foi longa, Deus foi longânimo, mas ele acabou de uma forma muito trágica e muito dolorosa, né? Mas tem outros, o apóstolo Paulo diz, olha, os pecados de alguns homens são revelados nesse tempo. De outros, só o serão no dia do juízo ou no tempo vindouro. O fato é que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, com alguns, Deus é longânimo. No caso de Naamã, Eliseu e Rincon, Deus Rincon, volto, né, a questão aqui do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Deus é o Deus de Israel. É o Deus da nação de Israel. E no caso do Naamã é uma exceção, não é uma regra, né? Então, na Bíblia também tem as exceções e a gente não pode transformá-las numa regra. Mas é verdade, Deus foi realmente muito misericordioso com Naamã, né? E o Eliseu disse para ele, vai-te em paz. É fato. Alguém mais quer perguntar aqui? Ou posso ver aqui também? Ok. Aqui mais são comentários que nós temos, né? Eu fiquei aqui. Vocês vão depois mastigar melhor essa lição lá no pequeno grupo de vocês. Qual que é a orientação que nós damos? Eu repasso essa lição todo sábado. Sexto sábado ela está sendo já repassada. E aí o líder recebe essa lição, ele vai lê-la, vai se preparar e vai responder as perguntas que estão aqui no final, as perguntas para a reflexão. Depois que ele responder as perguntas, até hoje só um líder que manda mensagem para mim. Às vezes ele engancha, fica em dúvida, porque vem se preparando antecipadamente, aí ele manda no meu zap perguntando, pastor, eu não entendi bem, é isso mesmo? A forma como eu estou pensando é a correta? Por isso que é importante o líder do pequeno grupo se preparar antecipadamente. Porque essas perguntas que nós estamos tendo aqui, elas vão aparecer lá no pequeno grupo. Aí você, líder, tem que estar preparado ao ler aqui a lição, depois de nós aqui, né? Você vai lá para o pequeno grupo para poder conversar, digerir mais isso com os irmãos, né? Para que a igreja seja fortalecida na palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém? Quem quer falar? Marilane? Tem microfone aí, Marilane? Cadê o microfone? Dá para ouvir? Chegou aí, Marilane. Opa. Assim é Nossa melhor, acústica né, é muito boa, graças a Deus, viu? Excelente, irmãos, verdade. Né? Mas o Pastor, microfone é melhor. Com certeza. Graça e paz, meus irmãos. Qual a consequência, pastor, do pecado, ou da resistência em arrepender-se para a igreja, né? De alguém para a igreja, para o corpo de Cristo? Excelente pergunta também, Marilane. Todas as vezes, essa pergunta sua, né? Quando eu trato dessa questão do não se arrepender, do não se converter, me vem à mente a história do Acabe. Todas as vezes que eu penso nas consequências para o corpo do pecado de alguém, eu me lembro da história do Acã. Vocês se lembram da história do Acã? Israel é o corpo, é o povo de Deus, é o povo da aliança. Israel vem de vitória em vitória. Aí tem um povo lá pequenininho, uma cidade pequenininha de Ai. E eles falam para Josué, não precisa mandar a tropa inteira, não. O Senhor é conosco. Manda aí poucos homens, um exército pequeno. Com o Senhor nós vamos lá e destruímos aquela cidade. Eles chegaram lá e foram derrotados. E voltaram para trás apavorados.
Porque a derrota tem um fator psicológico também, né? Eles chegaram, agora nós estamos perdidos. Quando correr aí o boato de que nós fomos derrotados por uma cidade pequena, esse povo vai varrer a gente da face da terra. E o Josué dobrou os joelhos e começou: Senhor, o que aconteceu, Senhor? Nós estamos perdidos agora, o Senhor largou a gente na chapada, o Senhor nos deixou. Qual foi a resposta do Senhor? Josué, por que você está clamando a mim? Israel pecou. Israel pecou. Israel pecou. Gente, desculpa a expressão. Não foi Israel, foi o miserável do Acã. Mas para Deus o pecado de um membro é o pecado de todos, é o pecado do corpo. Nós vivemos de uma forma tão individualista, né, que nós achamos que se eu estiver bem, está tudo bem. E amém por isso. Mas não é bem assim não, nós somos um corpo. Nós perdemos com a modernidade, com o advento da modernidade, do individualismo, nós perdemos a ideia de comunidade, de comunitário. E Deus continua pensando em corpo, em comunidade, em comunitário. Então, o pecado do Acã foi o pecado de Israel. E é fato, o pecado de um crente, do membro da igreja, enfraquece a igreja toda, adoece o corpo inteiro. Ah, não, pastor, mas não é possível, isso aí não pode. Pode, é espiritual. É espiritual. E principalmente se tiver na liderança. O Acã ele não era chefe, ele não era líder, ele não era cabeça da casa do pai dele, ele não era cabeça da tribo, ele não era cabeça na nação. Ele era nada, ele era, do ponto de vista aí de representação, de liderança, mas trouxe o pecado para a nação inteira. Agora, quando isso acontece na liderança da igreja, aí o estrago é muito maior ainda. Parece-me que o pecado da liderança abre as portas para que esse pecado entre dentro da igreja. É muito empírico, né? É uma observação minha, né? Mas parece-me que quando a liderança da igreja, o líder da igreja, ele vive uma vida de adultério, ele vive, presta atenção no que eu estou dizendo, ele não tropeçou, mas ele vive no adultério, parece que essas coisas começam a acontecer na igreja. Parece que o adultério pula para dentro da igreja. Quando o líder é avarento, ambicioso, corrupto, que gosta de dinheiro, parece que isso passa para a igreja também. Os irmãos viram avarentos, materialistas e só querem saber de dinheiro. É o que está reverberando. Então, isso traz consequências, sim, para o corpo. Muito boa pergunta, Marilane, que nos traz muito temor. E por isso que eu não canso de dizer. Foi domingo passado à noite. A vida que você vive lá na sua casa, com seus filhos, dentro do seu quarto, com a sua esposa, isso tem implicações espirituais para a vida da igreja. A igreja local, mas a igreja também corpo de Cristo na terra. Mais alguém? Tem mais um no chat, Arnaldo? Você me ajuda aí, por favor? Pode? Pastor, sim. Podemos afirmar que uma pessoa experimentou a verdadeira conversão se ela cai constantemente no mesmo pecado? Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes que eu devo perdoá-lo? Até quantas vezes? 70 vezes 7. É esquisito, é estranho, mas todas as vezes que o teu irmão pecar, se arrepender, vier ter contigo, perdoa. Isso.
A expectativa nossa e o bom desejo do nosso coração, com base na palavra de Deus, primeira carta de João, que aquele que nasceu de novo, ele é nascido de Deus. Quem nasceu de novo é nascido de Deus. Ele tem a natureza divina. A natureza de Deus é nele. Por isso que ele não sente prazer no pecado e nem vive pecando. Se alguém vive pecando, ele coloca em dúvida essa presença divina na vida dele, e ele coloca em dúvida também se ele realmente nasceu de novo. Mas daí para eu sentenciar, aí é mais complicado, né? Eu tenho que ter um pouquinho mais de cautela. Biblicamente, quem nasceu de novo, ele nasceu de Deus. Veio para os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da vontade de Deus. Então, quem nasceu de novo, ele nasceu da vontade de Deus. A natureza de Deus, a natureza divina, operou e opera nele. Agora, é o mesmo Paulo que vai dizer lá em Romanos: meus irmãos, não apresenteis os vossos corpos como instrumentos da injustiça. Paulo está dizendo assim, ó, você que é servo de Deus, que nasceu de novo, não permita que os membros do seu corpo, o seu olho, seja um instrumento da hoste das trevas, da injustiça. Não permita que a sua boca seja um instrumento da injustiça. Então é por aí que nós vamos, né? Amém? Mais alguma pergunta? Arnaldo, estamos ok? Tranquilo. Está todo mundo em paz? Ficou claro? O que você vai levar para a sua casa hoje em termos de palavra de Deus? O que você vai levar no seu coração? O que você está levando no seu coração aí hoje em termos de palavra de Deus? O que Deus falou com você? O que Deus falou no seu coração? O que Deus falou no seu coração, Jorginho, hoje, com essa palavra? Um alimento sólido. Cida, o que Deus falou no seu coração? Amém. Cadê o microfone, gente? Pastor, graça e paz. Bruna, só um pouquinho. A Cida está 2 minutinhos. O que você vai levar para o seu coração em termos de palavra de Deus? Pastor, primeiro, quando o senhor já falou do Simeia lá, a gente, primeira coisa, tem que tomar muito cuidado para a gente não ser Simeias na vida dos irmãos. Às vezes estão ali numa situação difícil. Exato. E a gente está empurrando eles mais para baixo. Essa misericórdia. E depois a nossa vida, como isso tem que trazer temor no nosso coração. Temor. Eu preciso todos os dias clamar a Deus, eu preciso viver uma vida de retidão. Amém. Né? Sim. Implica não só na minha vida, naqueles que estão ao meu redor, minha família, porque isso vai trazer consequências. Sim. E também na vida da igreja. É muito importante, quando fala lá da ceia, examinar, porque por causa daqueles que comem indignamente, está trazendo muitos que dormem, muitos que estão doentes. Isso reverbera, como o senhor falou. Então é muito sério que nós saímos aqui nessa manhã assim, com o coração assim, tremendo, com temor e tremor diante do Senhor. É verdade. Porque verdade. Deus tem falado conosco, irmãos, dia após dia, domingo após domingo. Amém. Deus tem falado para nós consertarmos a nossa vida, que o Senhor coloque, que esse prumo dessa palavra seja colocado sobre a nossa vida, né, no dia de hoje. Amém. E que nós nos alinhemos a ela. Amém. Glória que não escutemos e passa desapercebido. Nós precisamos ter a nossa vida alinhada com a palavra de Deus. Amém. Deixa eu aproveitar, pastor, o microfone que ainda está aqui. Bruna, Zete, vamos com bons batistas, vamos pela ordem aqui. Já volto para você, tá? Graça e paz, pastor. Sim. Esses dias para trás, né, uma pessoa veio querer falar que pecou e comparou a Davi, né, aos erros de Davi. Sim. Então, aí, eu falei para essa pessoa, falei assim, tá, mas você está se comparando, né, os seus erros a Davi,
Mas você vai ter a coragem de se arrepender como Davi se arrependeu? Uhum. E eu tive assim um confronto com essa pessoa, né? E eu falei isso para ela. E ela ficou assim, né? Meio que em choque. Eu acho que na ignorância dela, né? Que justificar o seu erro. Então, Deus nos chama ao arrependimento, né? Porque o pecado de Davi teve consequências. Muitas consequências. Espirituais, né? Tanto que ele não chegou a construir o templo, né? Exato. Então, assim, nós precisamos estar com o coração. Se nós vamos nos comparar a Davi, nós precisamos desse arrependimento verdadeiro e genuíno, né? Obrigado, Bruna. É fato. Né? A primeira coisa que a gente faz como Adão é se justificar, tentar justificar o pecado. Como o Arnaldo disse, jogar isso para cima de outro, né? Transferindo a culpa. Zete. Pastor, quando na ceia, né, a gente ouve para examinarmos, né, arrepender, pedir perdão. Eu acho que a gente precisa fazer isso não só na ceia, todos os dias, porque às vezes a gente faz alguma coisa achando que nem foi nada demais. Ultimamente tem sido assim. E vai passando, a gente larga para lá, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu gosto muito de, à noite, dar uma parada para perguntar para o Espírito Santo, pedir para ele me mostrar tudo aquilo que eu fiz que desagradou. E às vezes a gente surpreende, assim, mas eu não pensei que... Então, eu acho importante a gente examinar a cada dia, né? Isso. Se possível, logo após você ter feito o erro, você percebeu, arrepender. Mas, se não acontecer, a cada dia, para não ficar remontando e reicidivando o pecado, né? Ok, obrigado. Gente, a importância da vida comunitária, da igreja, da palavra de Deus, é exatamente isso. É para a gente ter a oportunidade de rever a nossa vida, ter a oportunidade de ouvir os irmãos aqui. Deus está falando conosco, né? Deus está falando ao nosso coração nessa manhã. Eu quero encerrar, então, nós vamos estar orando, lendo novamente aqui o Salmo 7, versículos 11 a 13. Vamos ler novamente? Pode projetar aí para nós, Salmo 7, de 11 a 13. Vamos ler juntos? Deus é justo juiz. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Nós queremos Te agradecer por essa manhã, aqui na Tua presença, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas. Endireita, Senhor, as nossas vidas. Endireita as nossas veredas. Segura-nos pela nossa mão direita, Senhor. A nossa tendência natural é de andar na beira do abismo, é de andar no fio da navalha, é de flertar com o pecado. Deus, tenha misericórdia de nós. Não nos livra dessa loucura, Senhor. Nos livra dessa loucura de brincar com o pecado, de esticar um pouquinho mais os limites do Senhor, os limites da Tua palavra. Pior ainda, Senhor, é que quando nós empurramos esses limites e transgredimos e não acontece nada e nós achamos que está tudo bem, que o Senhor está conivente com isso. E muitas vezes não entendemos que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele ser entregue ao seu próprio coração. Deus, não me deixe entregue ao meu próprio coração, Senhor.
Não nos deixes entregues aos nossos próprios corações, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Quanta loucura, Senhor, perpassa pelo nosso coração, quanta maldade. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas. Somos do Senhor, amamos o Senhor. Eu te amo, Senhor. Amamos o Senhor, amamos a verdade do Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a vontade do Senhor e nela nós queremos andar, e por isso nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos um almoço abençoado e uma tarde muito abençoada na Tua presença, e que retornemos aqui às 19 horas para cultuar ao Senhor. Nós pedimos e agradecemos por tudo isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?